Radar Político. Está conosco o Caio Junqueira. Olá, Caio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sidney, bom dia, Thaís, bom dia a todos. Igor Gadelha também, tudo bem, Igor? Bom dia, Sidney, Thaís, Caio e a todos que acompanham o Radar Político. Hoje, Fernando Molica pode até estar nos ouvindo, né, mas não participará porque está na sua justa folga, né, que ganhou hoje Você na que dispensou ele também, Sidney? Não, ele não fez nada de errado, ao contrário, fez um emocionante comentário, e o Caio também, fizeram 2 excelentes comentários antecipando o que poderia acontecer, consequências e efeitos políticos do ocorrido no Rio Grande do Sul, né? Fiquei muito tocado pelos 2, eles foram muito, muito felizes em relação a isso, né? Vamos lá, vamos começar a nossa conversa aqui. Igor, me diga uma coisa, essa nota do Ministério da Saúde, inicialmente não mencionando a Sinovac, na lista de instituições com as quais a pasta avançou nas negociações da vacina Covid-19, tem consequências políticas? Qual é a sua leitura? Não foi citada agora, mas vai ser citada depois. O que você conseguiu colher nos bastidores? Olha, Sidney, teve uma repercussão política grande e reacendeu aquela disputa política entre os governos federal e estadual aí de São Paulo. O presidente do Instituto Butantan, que produz a Coronavac em parceria com o laboratório chinês Sinovac, reagiu, eu conversei com ele, ele disse ter sido muito estranho o fato de o Ministério da Saúde, né, não ter citado a Coronavac naquela lista, né, dos 5 laboratórios, das 5 vacinas citados pelo Ministério da Saúde. Ontem o Ministério da Saúde divulgou uma nota citando que está com negociações muito avançadas com 5 laboratórios, todos eles estrangeiros, né, e que deve assinar com esses laboratórios em breve protocolo de intenção de compra. E aí o presidente do Instituto Butantan reagiu, disse que estranhou porque desde setembro o Instituto Butantan e o Sinovac já apresentaram as suas condições, já entregaram um memorando ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde não mencionou eles. Ele subiu tanto o tom político que ele disse ter visto aí uma conotação política, inclusive, do Ministério da Saúde. Eu perguntei o que ele achava do fato de não ter sido citado e, nas palavras de Dimas Covas, o Ministério da Saúde não citou a Coronavac por medo de levar, abre aspas, mais um puxão de orelha do presidente Jair Bolsonaro. Isso no contexto, a gente lembra ao nosso ouvinte, agora há cerca de um mês, o Ministério da Saúde chegou a assinar um protocolo de compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Teve aquela reação forte dos bolsonaristas e do próprio presidente Jair Bolsonaro e o governo recuou. E agora o governo vem aí e anuncia que vai assinar protocolo de compra, de intenção de compra com outros 5 laboratórios e deixa, né, o Sinovac do lado de fora, né, de fora dessa lista. A gente procurou o Ministério da Saúde explicou que não citou a Coronavac nem o Sinovac porque aquela nota ela apenas falava um pouco da atualização da última semana em relação às negociações e que na última semana o Ministério da Saúde não teria tido qualquer reunião com representantes da Sinovac. Eu procurei o governador João Dória, viu, Sidney e Thaís. Ele quis fugir um pouco da discussão política, deixou, né, as críticas políticas com o Dimas Covas. O Dória me falou assim que quem tem que falar sobre isso é o presidente do Butantan, tentando aí deixar, né, sair um pouco dessa disputa política. A expectativa aí no governo de São Paulo, pelo que eu conversei, é de tentar retomar as negociações de forma mais próxima com o Ministério, né, da Saúde após as eleições municipais. O fato é de que essa fala do Dimas Covas não pegou bem. Ali, pessoas próximas ao ministro da Saúde receberam muito mal a forma como ele reagiu a essa nota da pasta. Vamos ver até onde vai esse estica e puxa, né? Desde que o interesse do cidadão seja atendido em ser imunizado. Olha, eu quero mudar de assunto agora, Caio, para trazer você para a conversa, por causa da participação do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do G20. Ele começou publicando aquele memezinho, um videozinho de um personagem de desenho que vem com aquela bolona de pedra, enfim, e fez comentários lá, de novo criticando as lideranças europeias pela cobrança da política ambiental brasileira. Como é que está essa, na sua percepção aí do que se acompanha no Palácio do Planalto, como é que está a gestão dessa atuação do presidente? Ele tem apoio, por exemplo, de seus ministros militares? Há alguém tentando colocar um pouco de pano quente nessa fervura? Thaís, primeiro bom dia.
Bom dia, meu querido. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, desde a eleição do Joe Biden, quando se esperou que ele fosse fazer uma inflexão na política externa, ele acabou não fazendo, muito ao contrário. O que ele vem fazendo desde então é o que a gente chama aí na cobertura política de dobrar a aposta, né? Ele já vem dando vários sinais, teve aquele episódio, vou usar uma expressão aqui, vocês já devem conhecer, uma expressão de interior, chamar na chincha, né? Os países ali, disse que ia divulgar uma lista dos países que compravam madeira ilegal, madeira extraída ilegalmente. Agora tem essa questão do G20, porque o país, o Brasil, de fato, sem o Donald Trump, ele perde um apoio, principalmente ali naquelas questões relacionadas à ONU. Mas o presidente Bolsonaro vem dobrando essa aposta desde então. Ele não... São vários sinais já desde a eleição do Biden, quando se esperava ou se avaliava que poderia ser, que haveria uma mudança no rumo da política externa, e não dá. E esse vídeo, essa questão do G20, é exatamente isso, né? Porque mostrando que sozinho vai bancar a linha, né, da política externa brasileira, mesmo não tendo forças para isso, né? E mesmo sendo prejudicial, que é o mais grave, né? Porque ao final do videozinho, a pessoa que peitou o gigante ali se dá mal, né? Acaba perdendo, manteve as posições, mas perdeu. Eu acho que se insere muito aí também aquela linha aquela linha de acenar a base, acenar aos bolsonaristas, também tem isso. Aí eu só queria fazer um comentário sobre essa questão da Coronavac. Claro. Bem breve. A grande questão ali, ela não está colocada ainda. A grande celeuma que vai acontecer é quando, se a Coronavac se viabilizar primeiro. Porque, primeiro das outras vacinas. Por quê? Porque o governador de São Paulo, João Dória, ele não tem uma operação financeira clara ali para comprar essas vacinas. Ele precisa que essas vacinas sejam inseridas no programa de imunização do Ministério da Saúde. Ele precisa. Eu estou muito em cima desse assunto aqui, em apuração, em cobertura, e cada hora que você questiona aos envolvidos aqui em São Paulo de onde vem dinheiro, uma hora vamos realocar do orçamento, outra hora reafirma essa necessidade de que seja inserida no programa de imunização. Tem várias respostas, e quando tem várias respostas, a rigor não parece ter nenhuma. Por quê? Porque, a meu ver, foi montada uma operação sem ainda ter o recurso, né? Vamos ver se a Coronavac conseguir, a gente entra com ela. Então, essa é a grande questão. E para o presidente Jair Bolsonaro, evidentemente, se a Coronavac sair primeiro, ele vai assumir, ele vai contar, ele vai disciplinar o país todo, também é uma outra questão ali. Então, tem uma questão financeira muito forte nessa questão da Coronavac, para além da questão política também. Porque São Paulo precisa que a vacina seja inserida num programa nacional. E o presidente Jair Bolsonaro não quer fazer isso, né? Não quer fazer isso porque o João Dória, a gente já falou aqui, a vacina é muito potente, literalmente, né? Ele ser o sujeito que trouxe a vacina para o Brasil. Mas só essa ponderação. Me desculpe avançar ao final aqui em relação ao que você me perguntou. Não, imagina, de jeito nenhum. Sidney. Igor, com relação ao discurso do presidente Bolsonaro, não foi um discurso monotemático, ele tratou de outros temas também, né? Eu estou em redundância aqui, só para ficar mais claro para o nosso ouvinte. Minha pergunta é, o que foi bola fora, o que foi bola dentro politicamente a partir do discurso dele? Olha, Sidney, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender, outro ponto que chamou muita atenção, que ele voltou a defender a reforma na Organização Mundial do Comércio e na Organização Mundial da Saúde, o que vai muito na linha do que o Caio ressaltou aqui, que o presidente está realmente dobrando a aposta nisso. Um dos grandes defensores de reforma na OMS era o presidente Donald Trump, e mesmo após já a vitória de Joe Biden dada como certa e a derrota de Donald Trump também, já precificada, ele mostra que vai continuar sim com o seu discurso. Ainda não está claro para a gente qual é a estratégia do presidente, se é só acenar para a sua base bolsonarista, porque ali no Palácio do Planalto, o Caio também conversa com muita gente e sabe disso, a orientação dos militares
que são hoje os principais conselheiros do presidente, era de que ele ponderasse mais o seu discurso, de que fizesse um movimento, né, mais ao centro, porque o centro foi o grande vencedor dessas eleições, né? A população, nas eleições municipais, pelo menos, optou por pessoas com experiência na gestão, com um tom mais moderado. E o presidente não está seguindo esse conselho. Ainda não consegui captar qual é a estratégia do presidente, se é se voltar para a sua base bolsonarista. Me chamou muita atenção uma conversa que eu tive essa semana com um interlocutor do presidente, que não é dessa ala militar. Ele dizia justamente o contrário dos militares, né, que o presidente precisava voltar para a sua base bolsonarista. E eles lembraram o Maurício Macri, que é ex-presidente da Argentina, ali no Palácio do Planalto, quando o Macri perdeu as eleições para o atual presidente, que é de esquerda, a avaliação foi de que ele perdeu porque ele tentou ir para um caminho de centro. O Macri foi eleito expulso, né, na economia mais liberal, e no governo, na avaliação desse interlocutor do presidente, ele foi ali ao centro e acabou errando, não agradou a nenhum dos lados, e aí perdeu para a esquerda. Então, assim, por esse discurso desse interlocutor do presidente Jair Bolsonaro, pode ser que essa seja uma das estratégias do presidente, mas ainda não está muito claro, pelo menos para nós jornalistas. Eu queria te ouvir sobre o Itamaraty, porque, por exemplo, nessa reunião do G20, o discurso do presidente Bolsonaro pareceu muito descolado da maioria, né? Tanto no que diz respeito à política ambiental e também essa coisa dele de constantemente provocar os europeus, especialmente, com relação às cobranças para o Brasil. Quer dizer, repetindo aqui um pouco a pergunta que eu te fiz sobre o Palácio do Planalto, agora eu te pergunto sobre o Itamaraty. O Itamaraty não teme um isolamento ainda maior do presidente Bolsonaro nesse grupo dos países mais ricos? Eles não temem, o Thaís. A linha ali, até para mostrar que não se tratava de uma opção por uma pessoa, com Donald Trump, no caso, nos Estados Unidos, mas se trata de uma tese, né? De uma tese pró-Ocidente, de uma tese anti-multilateralismo. Então, essas dobradas das apostas, esse discurso que ele fez, essas provocações que ele faz aos países, vamos dizer, do G7, né? Os países mais ricos, mais desenvolvidos, ela se insere muito numa questão de tese, né? E a tese do Itamaraty é essa. A tese é de que esses organismos multilaterais, na verdade, enfraquecem os países individualmente. Então, essa é a linha e, aparentemente, a gente está falando disso aqui, está sendo mantida a despeito do Trump ter perdido. Ô Igor, se tem uma comissão forte no Senado brasileiro, é justamente de economia, porque ali tem muitos senadores experientes que mantêm contato direto com os capitães do capital brasileiro, os grandes empresários, não só banqueiros, diferentemente do Paulo Guedes, que tem trânsito bom no mercado financeiro. No caso ali da Comissão do Senado é uma outra história, é ali que realmente se sabe exatamente o que pensam os poderosos do Brasil. Há alguma manifestação, essa puxada de corda para um lado, para o outro, em relação à China, que você tenha ouvido dizer por parte de parlamentares que não são exatamente da oposição, não, viu? Essa comissão a que me refiro são de senadores, ex-governadores, influentes, muitas vezes ficam calados, falam pouco, é difícil arrancar a informação deles assim mais direta, mas você tem alguma informação de bastidor para complementar o comentário que o Caio já fez em relação ao que pensa a diplomacia? Olha, Sidney não, viu? Assim, lá no Congresso Nacional, os parlamentares que aí são de centro, ou que não são necessariamente de oposição, costumam criticar o presidente muito nos bastidores. Poucos vão, né, a público. Você tem ali um que costuma sempre criticar algumas falas do presidente, que é o senador Tasso Gereissati, que é um grande empresário, né, cearense, que representa boa parte do PIB nacional, costuma se posicionar em tom crítico ao presidente. Mas, por enquanto, ali no Congresso, Sidney, todo mundo parece só pensar numa coisa, que ainda é o segundo turno das eleições. Essa semana não deve ter grandes votações, tanto na Câmara quanto no Senado. Hoje, né, o próprio líder do governo na Câmara admitiu para a repórter Tainá Fafan, aqui da CNN, que
votação mesmo na Câmara só a partir da próxima semana. O próprio ministro Paulo Guedes, salvo engano, hoje disse isso, que o foco vai ser depois das eleições. Acontece que, como todo mundo sabe, depois das eleições já é dezembro, vai haver um pequeno espaço de tempo para se aprovar e tantas matérias urgentes para se aprovar, e aí vão ter que decidir quais são as prioridades, né? O Rodrigo Maia tem uma prioridade, o governo tem outra, e aí vão ter que chegar a um consenso, porque precisa de voto para aprovar todas essas matérias. Esse é o radar político, minha gente. Quer falar, Caio? Diga. Bem rápido. É que no Itamaraty, esse pensamento, ele, pelo que eu sinto, tá? Ele não é majoritário na diplomacia brasileira. Essa linha do confronto, essa linha desse discurso do presidente. Dos diplomatas que eu converso, no Brasil e fora do Brasil, eles são bem críticos a essa linha, mas tem uma posição de comando, né? Itamaraty é uma hierarquia, você defende o Estado brasileiro a partir das orientações que o comando te dá. Mas é uma linha muito, muito criticada pela diplomacia, pela base, vamos chamar assim, da diplomacia brasileira. Esse foi o Radar Político hoje com Caio Junqueira falando aqui de São Paulo, Igor Gadelha de Brasília, o nosso querido Fernando Molica de folga, descansando merecidamente, e o Radar Político volta amanhã, né, Sidney? Isso, amanhã. Agradecemos aos dois. Beijo, meninos. Até amanhã.